É importante fazermos referência ao seu título. O título do salmo é Salmo de Davi, salmo didático. Perceba que o título dele, para nós, nos mostra exatamente a direção e nos dá aqui o contexto de todo esse salmo, daquilo que foi escrito. Esse salmo, ele é escrito por Davi, ele é um cântico de instrução. Normalmente nós entendemos a instrução que nós recebemos de Deus através da palavra, não é? Quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, então nós estamos sendo instruídos. Mas aqui nesse salmo, nós vamos perceber que, mesmo sendo uma palavra escrita, mas inicialmente o salmista está cantando. Então é um cântico didático. É um cântico onde há instrução. E no versículo 8 desse salmo diz: instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deves seguir. Daí, meus amados irmãos, exatamente a tradução para esse título como sendo salmo didático. E o que Davi, inspirado, orientado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, o que ele quer nos ensinar aqui nesse Salmo 32? Salmo esse muito conhecido, talvez pela grande maioria aqui nessa noite. Davi, ele fala não mais, não menos do que qual é o sentimento de um coração que de fato foi perdoado por Deus. Nós entendemos, meus amados irmãos, que quando a igreja se reúne, ela se reúne porque ela é composta de pessoas que buscam o perdão do Senhor. Em todos os momentos em que nós nos reunimos para cultuar a Deus, eu creio que não há como nós adentrarmos à presença do Senhor sem que primeiro nós declaremos quem nós somos. Aqui nessa noite não existe nenhuma pessoa que não tenha pecado, mas existe aquele que não pecou jamais, e que ele se faz presente quando esse povo se reúne para adorar. E então, esse povo que se reúne para adorar esse Deus, ele não pode simplesmente chegar diante do Senhor como se ele fosse um como Deus, como se ele estivesse fazendo alguma coisa para ajudar Deus, para fazer Deus feliz com a sua própria prática. Não, irmãos. Todas as vezes que nós começamos o culto, é importante que nós iniciemos confessando os nossos pecados. A nossa liturgia deve ser assim. O culto ao Senhor, biblicamente, tem que ser assim. Não devemos iniciar a adoração, o serviço ao Senhor, sem que primeiro nós tenhamos um coração quebrantado, um espírito transformado na presença do Senhor. E é por isso que todas as liturgias devem dar início, devem começar com corações quebrantados, com pessoas que confessam seus pecados. Porque do contrário, irmãos, nós não compreenderemos o que é de fato estar na presença do Senhor. O salmista Davi, aqui nesse texto, ele deve nos ensinar, nos exortar, nos desafiar a também percebermos, meus amados irmãos, cada um aqui nessa noite, a perceber o significado do que é realmente um coração perdoado pelo Senhor. Que você possa meditar nessa noite. Eu gostaria de trazer exatamente essa palavra a você, para que você possa perceber que, ainda que nós não tenhamos aqui nesse salmo de forma clara algo relacionado à vida do Senhor Jesus Cristo, à pessoa de Cristo, nós não temos aqui uma ideia da messianidade de Cristo, mas, meus amados irmãos, outros salmos nós vamos perceber isso. Agora, esse é um dos salmos mais evangélicos que existem. Esse Salmo 32, nós encontramos aqui o cerne do Evangelho da graça, da manifestação da graça de Deus, aquele que perdoa, aquele que recebe o pecador em sua presença, e tão somente porque ele é cheio de graça, ele é cheio de amor, e não por qualquer merecimento, não porque as pessoas que chegam à presença dele são bonitas, são mais importantes do que as outras, não. Ele recebe pecadores perdidos, miseráveis por conta dos seus pecados,
e então Ele os recebe com amor, com graça e com perdão. O apóstolo Paulo cita esse salmo lá na Epístola aos Romanos, capítulo 4, no versículo 6 ao versículo 8. Ele está exatamente fazendo referência à importância do que é o perdão do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu gostaria nessa noite de destacar aqui nesse sermão dessa noite sobre o que é um coração que recebe de Deus o perdão. E quando nós refletimos sobre isso, primeiro eu gostaria que você pensasse na sua vida. Você foi perdoado dos seus pecados? Você então ouça o sermão dessa noite refletindo sobre como está a sua vida com Deus. Você precisa ter certeza de que todos os seus pecados foram perdoados. Porque se você ainda não foi transformado, se sua vida ainda está entregue aos pecados, se você ainda está escravo dos pecados, então você não compreende ainda o que é a beleza do perdão do Senhor. Veja, meus amados irmãos, no versículo 1 e o versículo 2, o salmista ele começa fazendo referência à alegria que está no coração do homem que recebe o perdão do Senhor. Ele diz: bem-aventurados aquele cuja iniquidade é perdoada, bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Ou seja, a iniquidade perdoada, pecado coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Aquele em que o Senhor olha e diz: eu não vou considerar você um iníquo, eu não vou considerar você um pecador. Meus amados irmãos, Deus, para muitas pessoas, para a sua igreja, para o seu povo, Ele olha e vê pessoas que estão em pecado, mas Deus, Ele não considera a iniquidade de um povo. Ele não vem para castigar mais esse povo. E é por isso que o salmista, e o contexto que nós vemos aqui, vai nos chamar a atenção, porque o salmista ele diz que o Senhor, Ele considera muitas pessoas, muitos dos seus servos, pessoas a quem Ele não atribui iniquidade nenhuma, pessoas que o Espírito não tem defeito, não tem pecado, não tem mancha. Quem é essa pessoa aqui nessa noite? Quem são os que o Senhor não atribui iniquidade? Quem são aqueles que não têm defeito no Espírito? Meus amados irmãos, aqui nesse salmo, nessa expressão, salta aos nossos olhos a graciosidade de Cristo. Como Jesus Cristo está presente aqui nessas expressões. Bem-aventurados aqueles que o Senhor não atribui iniquidade, aquele que não há defeito nenhum no seu espírito. Isso, meus amados irmãos, somente é possível para aqueles que foram justificados por Cristo, aqueles que lá na cruz do Calvário foram alvejados pela graça de Cristo. E então nós precisamos ser esse povo. Você precisa ser alvo dessa graça de Deus. O salmista Davi, falando da sua própria experiência, quando ele se refere ao perdão, ele ter sido perdoado por Deus, ele descreve o perdão de Deus, irmãos, como a sua maior alegria. Ele fala sobre o perdão como a coisa mais especial que aconteceu em toda a sua vida. Existem 3 palavras que são usadas aqui, e no versículo 5 também, para descrever pecado. Ele usa o termo pecado, que significa errar o alvo, e essa palavra pecado significa cometer um erro, cometer uma ofensa contra Deus. Isso é o pecado. E bem-aventurado aquele que Ele perdoa, que Ele encobre esse pecado. Mas ele usa também a outra expressão, iniquidade, para se referir ao pecado no versículo 2, onde o significado aqui no hebraico de iniquidade é maldade, perversão, é fazer alguém desviar-se do caminho certo. É aquele tipo de gente que a sua prática serve para distanciar pessoas dos caminhos do Senhor. E apesar de enfatizar pecado de cunho religioso, irmãos,
Essa palavra também abrange todas as formas de pecado contra Deus. Davi, ele está aqui verdadeiramente feliz, porque ele fora perdoado por Deus, mesmo quando ele se mostra rebelde contra Deus, mesmo quando ele se mostra longe de Deus, com práticas que desonram ao Senhor. E meus amados irmãos, como um Pai amoroso que é o nosso Deus, Ele, mesmo sendo nós quem somos, Ele olha para nós como pecadores, e então Ele nos concede um verdadeiro perdão. E é exatamente essa a situação que Davi está a sentir aqui na sua alma. Mas não foi só por aí, irmãos. Davi também experimenta o perdão de Deus, até mesmo quando ele, de forma determinada, com a vida pronta, ele praticou tamanha maldade com o seu adultério. Davi havia adulterado com uma mulher chamada Batseba, e não apenas o adultério, mas ele também cometeu um covarde assassinato com o marido daquela mulher, chamado Urias. Esse texto está lá em segundo livro de Samuel, capítulo 11. Veja, meus amados irmãos, o ensinamento aqui é bem claro. Por maior que seja o seu pecado, você que está me ouvindo nessa noite, por mais intenso que seja o seu pecado, por mais grave que seja a sua falta, por mais fundo o poço que você esteja por conta do pecado, por mais fétida que seja a lama que você esteja, saiba de uma coisa: o pecado nunca será maior do que a graça de Deus. Porque diz a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 5, versículo 20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquela pessoa que recebe o perdão de Deus pelos seus pecados, conforme diz o versículo 1 do Salmo 32, é verdadeiramente feliz, bem-aventurado. Se eu lhe perguntar nessa noite qual é a coisa que vai fazer você mais feliz, o que acontece que traz a maior alegria, a maior realização da sua vida? Algumas pessoas diriam ganhar na loteria, ter muita saúde, resolver os meus problemas financeiros, resolver os meus problemas familiares. A Bíblia diz que não deve ser assim. A sua maior alegria, se você conhece a Cristo, se você conhece o perdão, se você experimentou o perdão de Cristo, a sua maior alegria é ter recebido do Senhor o verdadeiro perdão. Aquela pessoa que tem a sua consciência limpa diante de Deus, aquela pessoa que Deus não encontra falsidade, maldade em seu coração, ela tem a maior alegria que alguém pode desfrutar dessa vida. É exatamente o que diz aí nesse versículo 2, meus amados irmãos: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Veja, meus amados irmãos, que alegria imensa é receber o perdão dos nossos pecados. Então, gostaria de destacar aqui nessa noite, aquele que tem essa alegria por ter recebido o perdão, ele vai chegar à seguinte conclusão: o perdão só é recebido, essa alegria pelo perdão só chegará ao nosso coração quando nós confessarmos os nossos pecados, quando de fato houver confissão genuína diante de Deus. O versículo 3, 4 e 5 desse Salmo 32, ele nos diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E o verso 5 nos diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
Veja, meus amados irmãos, o verso 3 inicia com as expressões enquanto calei. Enquanto calei. Davi, antes de experimentar essa maravilhosa alegria através do perdão de Deus, antes de sentir a satisfação, a plenitude por ter recebido o perdão de Deus, Davi não somente relutou em seu coração, como principalmente ele se rebelou abertamente contra Deus. Antes de experimentar a alegria da salvação, ele foi um rebelde, ele pecou, ele escondeu o seu pecado, ele protelou, ele deixou de abrir o seu coração e confessar diante do Senhor todos os seus pecados. Enquanto Davi escondia seus pecados, enquanto ele não confessava a Deus, diz a palavra que ele vivia chorando, ele vivia gemendo, ele vivia sentindo fortes dores na alma, ele sentia dores no seu próprio corpo, os seus ossos secavam. Ele disse que estava vivendo como se fosse em sequidão, no período do estio, quando não tem mais chuva, foi embora e fica aquela seca. Assim estava sentindo o seu coração. Irmãos, o pecado escondido em seu coração faz com que essa pessoa se sinta com os ossos sendo esmagados. E Davi assim estava se sentindo diante de Deus. Se for uma enfermidade, se for aqui apenas uma metáfora sendo usada por Davi para falar sobre o seu sofrimento por causa do seu pecado, o que importa, meus amados irmãos, é que nós entendamos qual é a gravidade do pecado, quão maléfico é o pecado que não é confessado, que não realmente é entregue ao Senhor, pecado que é abrigado no coração, guardado no coração, quão isso é maléfico, quão isso está trazendo sofrimento e tristeza para muitas pessoas. O pecado não confessado é como uma cobra venenosa, uma cobra que é venenosa, que está sendo abrigada na nossa casa. A qualquer momento, mais cedo ou mais tarde, ela vai desferir o golpe mortal para aquele que aproxima. Meus amados irmãos, Deus não permite que os seus filhos eles continuem em pecado. O príncipe dos pregadores, chamado Charles Haddon Spurgeon, em um certo momento ele falou: Deus não permite que os seus filhos tenham sucesso no pecado. Deus não permite que os seus filhos eles tenham uma vida de pecado, em que eles tenham êxito, em que eles vivam bem, que eles se realizem no pecado. Deus não permite isso para os seus filhos. Isso é uma grande bênção, irmãos, porque os servos de Deus eles não se realizam nos seus pecados. Pelo contrário, os pecados na vida de um crente verdadeiro é a coisa mais terrível possível. Traz dor na alma, traz sofrimento. O Senhor se faz presente nesse momento, irmãos, porque Deus pesou a sua mão sobre Davi o tempo todo, diz a palavra. Ele, como homem de Deus, Deus pesava a sua mão sobre ele, como Deus não faz na vida dos ímpios. Uma pessoa que está entregue ao pecado e não é servo de Deus, não conhece o Evangelho e não foi transformada por Cristo, o pecado não é nada demais. A pessoa vive tranquilamente com os seus pecados, mas um servo de Deus não. Davi pecou, e ele disse que enquanto ele calou os seus pecados, a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele. E então ele se viu ali abatido, o seu humor estava sendo mudado, como se fosse o humor de alguém que está sendo fustigado pelo sol escaldante no deserto. O seu humor se tornou o humor de alguém que está em pleno sofrimento da alma. A forma como a frase está construída aqui no hebraico, irmãos,
ela indica que Davi estava sendo exprimido por Deus. Ele fala: enquanto eu calei os meus pecados, envelheci nos meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, é como se ele estivesse exprimido por Deus, apertado como se fosse aquela massa de pão, para que ela possa ser sovada e depois levada ao forno, e então ela vai ser assada, e ela vai ser então transformada. Dizem, meus amados irmãos, que uma pessoa que não está em paz consigo mesma, ela também não estará em paz com ninguém. Essa é uma frase que nós ouvimos muito por aí. Se você não está em paz com você mesmo, você não vai estar em paz com outras pessoas. Não é bem assim. A palavra do Senhor não nos orienta dessa forma. Em vez disso, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz, ela nos mostra que um coração cheio de pecados não confessados, um coração carregado pelos seus pecados não confessados e não abandonados, não sabe o que é paz com Deus e também não sabe o que é paz com os irmãos. É um coração infeliz. Em segundo livro de Samuel, capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 15, esse texto faz referência exatamente esse é o contexto do que levou Davi a escrever esse salmo. Veja, meus amados irmãos, nós encontramos aqui o exato momento dessa confissão, em que Davi diz que é um pecador, que o Senhor perdoou os seus pecados. Qual é o contexto? Aqui em 2 Samuel 12, capítulo 1 ao 15, o profeta Natã, ele foi enviado por Deus à presença de Davi. Deus chamou o profeta e diz: vai até Davi, vai à presença de Davi, e então vá lá e anuncie a ele, conte a história para ele. Diz a palavra, meus amados irmãos, que o profeta Natã lhe contou uma história sobre um homem rico que havia tomado uma única ovelha de um homem, e com essa ovelha ele fez um banquete para os seus convidados. Natã chega para Davi e diz: olha, senhor rei, preciso que o senhor me diga o que eu tenho que fazer. Um homem no reino, dono de muitas ovelhas, homem muito rico, o que ele fez? Ele ia receber alguns convidados, ele deixou as suas muitas ovelhas, e o seu vizinho, que tinha apenas uma ovelha, ele foi lá e roubou a ovelha daquele vizinho, matou para receber seus convidados. Pode isso, senhor? Davi, naquele mesmo momento, ficou furioso, e o que ele fez? Ordenou a morte daquele que havia extorquido aquela única ovelha. Ordenou a morte de tal homem. Mas, meus amados irmãos, nesse momento o profeta Natã diz: esse tal homem, Senhor rei, é o Senhor. Foi o Senhor que fez isso. Meus amados irmãos, o que nós percebemos após essa acusação confirmada do profeta Natã, nós vamos perceber lá em 2 Samuel capítulo 12, no versículo 13, naquele momento Davi confessa o seu pecado, e ele diz: pequei contra o Senhor. No momento em que Davi, ele confessa, ele pede perdão e reconhece o seu pecado, ele ouve a voz da parte de Deus, na boca de Natã, dizendo: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Meus amados irmãos, confessar significa concordar com Deus a respeito do julgamento em que Ele faz a respeito de nós. Confessar o pecado significa dizer: Senhor, tu tens total razão, eu estou concordando com o Senhor. E nessa noite, meus amados irmãos, Deus diz a todos aqui nessa noite: vocês são pecadores. Qual é a sua reação quando você ouve: você é um miserável pecador? Fica com raiva do pastor Rui? O pastor Rui também é um miserável pecador. Mas o que a Bíblia diz sobre nós é exatamente isso: somos pecadores. A reação daquele que conhece o seu pecado e passa a conhecer a Cristo é dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor, minha vida está mal.
preciso do teu perdão. Meus amados irmãos, o perdão de Deus mudou tudo na vida de Davi. Quando ele deixou de fugir de Deus, quando ele deixou de se esconder, e então ele confessa, ele concorda com a palavra que Natã havia trazido para ele. Ele também concorda a respeito do seu pecado. Quando ele passa a viver dessa forma, Deus o perdoou. Assim, meus amados irmãos, ele experimentou a alegria que está descrita nesses versículos 1 e o versículo 2 do Salmo. Davi experimentou a inefável alegria de o que é um coração perdoado. A respeito desses versos 1 ao 2, meus amados irmãos, você precisa entender que não adianta, de maneira nenhuma, acharmos que podemos viver uma vida de qualquer jeito. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que aquela pessoa que recebe o perdão dos seus pecados, verdadeiramente é uma pessoa feliz. Aquele que tem a sua consciência limpa diante de Deus, que encontra a felicidade pelo perdão do Senhor, é feliz. Não se esqueça, queridos, não adianta combater os efeitos do pecado. Não adianta querermos simplesmente ser livres da dor provocada pelo pecado. É necessário combater o próprio pecado. Sabe, irmãos, uma estatística que entre os evangélicos foi feita, os evangélicos de modo geral, diz que 90% das pessoas que frequentam psicólogos, psiquiatras, são das igrejas. São pessoas que congregam em igrejas. Dentre estas, muitos pastores. Pessoas que Deus chamou, Deus transformou, sim. Deus concedeu uma vida nova. Mas sabe qual é o problema, meus amados irmãos? É que essas pessoas começam a ser confrontadas com os seus próprios pecados. Elas começam a se entristecer profundamente com o pecado. E o grande problema é porque muitas não sabem como resolver esse problema. Há muitos cristãos que estão em busca de profissionais, quando na verdade elas precisam olhar para dentro de si e confessar o pecado que está enraizado como uma cobra venenosa dentro do seu coração. Muitas vezes estamos apenas combatendo os efeitos do pecado e não combatendo o próprio pecado. Não adianta querer ser livre das dores, meus amados irmãos, que sejam físicas, emocionais, dores espirituais. Não adianta querermos ser livres de tudo isso se nós não tratarmos de maneira correta o pecado, ou seja, se nós não confessarmos diante de Deus. Mas o problema é que hoje tem muitos cristãos que nem sequer estão reconhecendo os seus pecados. Há cristãos que estão simplesmente se achando tal, que não reconhecem o pecado que está enraizado no seu coração e por isso sofrem, por isso padecem. Não adianta você se encher de remédios, gastar absurdos em terapias, se você não dobrar o seu coração na presença de Deus, se você não se quebrantar e confessar o seu pecado. Por isso faça como Davi, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja diligente em cumprir a resolução santa de confessar a Deus os seus pecados. E você vai perceber o que é a verdadeira alegria. Há pessoas, meus amados irmãos, que sofrem, que nós sabemos são pessoas amadas por Deus, que fazem parte do reino de Deus, mas permanecem tristes, abaladas, a alma está entristecida, o espírito está abatido. Sabe, irmãos, Deus não permite que os seus servos cultivem os seus pecados. Deus traz sim uma reação. Se você é um servo de Deus e percebe que não existe nenhuma indicação médica para o seu sofrimento, dobre os seus joelhos.
Confesse seu pecado diante do Senhor. Examine-se a si mesmo. Veja em que área na sua vida você está se rebelando contra Deus. Talvez você possa me dizer: eu nunca me rebelei contra Deus, eu não estou me rebelando contra Deus. Isso é um pecado grave, meus amados irmãos, porque somos pecadores. Aquele que examina-se a si mesmo a cada momento, a cada instante, ele percebe quanto ele está carecendo de Deus. Então ele precisa se voltar para o Senhor. Essa alegria, meus amados irmãos, que o salmista Davi, ele menciona aqui no verso 1 e o verso 2 de Salmo 32. Essa alegria só é possível quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor com a nossa alma sincera. Essa alegria, ela pode ser uma realidade nas nossas vidas, e quando acontece, ela também vai ser para nós um testemunho para atrair outras pessoas a Cristo. Veja no versículo 6 e no versículo 7 desse texto. O salmista, depois de dizer que o pecado está fazendo com a sua alma, ele então diz: sendo assim, todo o homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Irmãos, a confissão do pecado, ela é feita mediante uma oração pela fé. Orar com o coração cheio de fé. Aquela pessoa que ora a Deus com fé, pedindo perdão pelos seus pecados, esta pessoa será perdoada sim. E isso, meus amados irmãos, servirá de testemunho para os outros. Aqueles que são piedosos, quando eles constatam o amor, quando eles percebem o perdão de Deus nas suas vidas, eles vão confiar em Deus, fazendo súplicas na presença do Senhor, e então as pessoas vão perceber a mudança que aconteceu na vida dessas pessoas. O mesmo que as angústias, meus amados irmãos, dessa vida podem acontecer com a sua própria vida, ainda que venham as angústias, conforme diz aqui a palavra, ainda que venham muitas águas, o salmista diz: não atingirão. Ainda que você passe por todas as tribulações da vida, quando você confessa o seu pecado e deixa, e quando você tem o sentimento de que Deus de fato lhe perdoou, e que você se sente um bem-aventurado, então, ainda que venham as muitas águas, ainda que venham as tempestades sobre a sua vida, não atingirão, ou seja, você não será